E um terceiro hormônio produzido pela célula delta é, na realidade, um hormônio regulador do pâncreas endócrino, que é a somatostatina. A somatostatina, ela é escrita errada, mas é somatostatina. A somatostatina é um hormônio que atua na regulação da glicemia, ou seja, ela tem um papel regulador nas ilhotas, modulando a secreção tanto de insulina quanto de glucagon. E a gente vai observar que esse hormônio ele tem um papel importante no processo de digestão, ou seja, ele diminui a motilidade do trato gastrointestinal, as secreções gastrointestinais, a digestão e absorção dos nutrientes e secreta a secreção tanto de insulina quanto de glucagon. Percebe que o metabolismo energético ele é proveniente diretamente do sistema digestório, que tem esse papel de absorver os nutrientes, principalmente a glicose, e essa glicose, quando cai nas correntes sanguíneas, ela é mediada por esses dois hormônios. Então, a somatostatina ela tem esse papel importante de regular o sistema digestório, que vai diretamente regular ou aumentar ou diminuir a quantidade de substrato energético que é a glicose para dentro do corpo. Ele diz, a somatostatina é secretada em resposta às refeições. Suas ações, somadas àquelas da insulina e do glucagon, provavelmente coordenam a ingesta de nutrientes com a eliminação de substratos, ou seja, tem esse papel importante para de regulagem quanto à necessidade do indivíduo comer mais, comer menos, necessidade energética. Então tem esse papel de regulação tanto da insulina quanto do glucagon. E aí a gente fecha falando sobre as glândulas suprarrenais, né? As glândulas suprarrenais, elas ocupam o polo superior dos rins, então cada rim no seu polo superior tem uma glândula suprarrenal. A suprarrenal tem um formato de pirâmide e quando nós observamos essa glândula no microscópio, nós dividimos a glândula suprarrenal em duas partes, no córtex suprarrenal e na medula suprarrenal. Então não podemos esquecer porque essa divisão funcional difere dos hormônios produzidos por essa glândula. O córtex suprarrenal produz um determinado tipo de hormônio e a medula suprarrenal um outro determinado tipo de hormônio. Então aí nós temos que o córtex suprarrenal ou córtex adrenal, que é a parte mais periférica da glândula suprarrenal, se divide em três regiões. Zona glomerulosa, que é a parte mais periférica, zona fasciculada, que é a parte maior e a face mediana, e a zona reticulada, que é a menor. Tá? Então, quando a gente estudar os hormônios produzidos por essa região, nós não podemos esquecer que essa região ela sofre influência direta de um hormônio trófico produzido pela hipófise, chamado de hormônio adrenocorticotrófico ou ACTH. Esse hormônio ele tem influência direta, agindo direto, estimulando a zona glomerulosa, fasciculada ou reticulada. Então, só para a gente mais ou menos ter uma ideia, mais ou menos 30 hormônios foram identificados pela glândula suprarrenal. Mas esses hormônios são chamados de corticoides ou corticosteroides ou corticoides. Então, a palavra corticoide dentro do corpo está diretamente relacionada a esses hormônios produzidos pelo córtex adrenal. E a gente vai ver que os corticoides têm vários efeitos dentro do nosso corpo. O primeiro deles são chamados de mineralocorticoides, né? São produzidos daquela parte mais externa da glândula suprarrenal e ele está ligado diretamente à concentração de eletrólitos extracelulares. E o principal eletrólito controlado, o principal corticoide produzido por essa glândula, para essa região da glândula, é chamada de aldosterona. A aldosterona é um hormônio que atua na regulação do sódio e do potássio, acho lá nos rins. Então o que a aldosterona faz? Ela aumenta a absorção de sódio e aumenta a excreção de potássio. Então o papel da aldosterona, e quando a gente for falar lá em fisiologia renal,
a gente vai voltar a falar da aldosterona. O papel da aldosterona é aumentar a concentração de sódio na corrente sanguínea e diminuir a concentração de potássio, ou seja, atua diretamente no metabolismo do sódio e do potássio. Então a aldosterona, aí a gente vai explicar lá na frente quando falar sistema renal, falar sobre os rins. A gente observa o quanto que esse hormônio ele pode ter relação, por exemplo, com o aumento da pressão arterial. Então a aldosterona está aí, ela atua absorvendo mais sódio e aumentando a excreção de potássio. Já a segunda, que é a maior região, né, que é na realidade a zona fasciculada, ela influencia principalmente no metabolismo de hidrato de carbono, proteína e gordura. Então ela produz um hormônio que é um hormônio importante chamado de cortisol, certo? O cortisol é um glicocorticoide. A gente observa muitos medicamentos que têm a base de cortisol, classificados como glicocorticoides. E a gente observa que a principal função de um glicocorticoide é atuar como um anti-inflamatório. Nós temos os chamados de anti-inflamatórios esteroides, que é um modelo desse tipo de hormônio chamado de glicocortisol. Ou seja, o glicocorticoide ele tem um papel importante em processos inflamatórios, mas ele tem outras ações dentro do corpo. Por exemplo, uma delas é promover a vasoconstricção, ou seja, esse excesso de hormônio ele pode produzir a vasoconstricção, e a vasoconstricção ela interfere em várias ações dentro do corpo, pode aumentar a pressão, diminuir a excreção de líquido. Então existe uma relação direta desse hormônio com esse efeito no sistema vascular, mas a principal ação é atuar como anti-inflamatório, e ele ajuda a equilibrar o metabolismo do corpo. Quando nós estamos estressados, o nosso corpo começa a entrar em desequilíbrio. O estresse é um dos estimulantes para que essa parte da glândula suprarrenal produza mais corticoide e o nosso corpo fica mais preparado, mais equilibrado para resistir a esses tipos de tensão. Então é um importante hormônio produzido pela glândula suprarrenal. E o terceiro são chamados de gonadocorticoides, né? É uma parte do nosso corpo que secreta hormônios sexuais. É aquela menor parte da medula adrenal, né? A medula do córtex adrenal. É a menor região, que é chamada de zona reticular. Então nela nós produzimos alguns hormônios sexuais, que até a próxima aula que eu vou falar, que são os hormônios sexuais. Então lá nós temos a produção de pequenos hormônios, pequenas quantidades de estrogênio e progesterona são produzidos, isso tanto para o homem quanto para a mulher. Por isso que o homem e a mulher produzem hormônios tanto sexual masculino quanto sexual feminino. A maior parte desses hormônios são andrógenos, que são hormônios sexuais masculinos, mas pequenas quantidades de estrogênio e de progesterona. Então ele tem essa relação também na produção desses hormônios. E a última parte da minha glândula suprarrenal, ela é chamada de nome de medula suprarrenal. É a parte mais interna da glândula suprarrenal. Essa glândula, vocês percebem que não vai ter influência do hormônio trófico produzido pela hipófise, chamado de adrenocorticotrópico. Essa medula suprarrenal, ela vai ter influência de outras ações, de outros mecanismos que vai fazer com que ela secrete os seus hormônios. Os seus hormônios são produzidos por células chamadas de cromafins. Essas células localizadas dentro da medula suprarrenal secretam hormônios chamados de catecolaminas, né? E aí toda vez que nós observamos o que é uma catecolamina, é um hormônio produzido pela medula suprarrenal e que são classificados em dois tipos, a adrenalina e a adrenalina e noradrenalina, que também podem ser chamadas de epinefrina e norepinefrina. A nomenclatura é a mesma. Então, os dois hormônios produzidos pela suprarrenal são adrenalina e noradrenalina, que também podem ser chamadas de epinefrina e norepinefrina.
Então, é a mesma nomenclatura utilizada, os mesmos nomes utilizados. E o que essas catecolaminas fazem dentro do corpo? Lembrando que elas estão ligadas diretamente a estresse, quando fatores estressores são produzidos dentro do meu corpo, quando eu tenho alguma sensação de medo, pânico, esses hormônios essa glândula é estimulada a secretar os seus hormônios e ele tem papel importante principalmente para regular o corpo, modular esse corpo nessas situações estressantes. Então aí nós temos aí, eu coloquei a foto ilustrativa de um leão, né? Mostra o quanto nós estamos, quando nós estamos em situação de emergência, de medo, de risco, nós observamos o quanto que essa glândula é ativada. Então, quando há um aumento desses hormônios, tanto a adrenalina quanto a noradrenalina, nós temos uma ativação direta do nosso sistema simpático. Nosso sistema simpático tem uma influência direta sobre esses hormônios. Há uma ativação simpática, chamada de estimulação simpática adrenérgica. E essa estimulação, quando ativada, aumenta algumas funções corporais, como aumento do cardíaco, aumenta a frequência cardíaca, vasodilatação coronariana, melhora a atividade mental, aumenta a frequência respiratória, aumenta a taxa de metabolismo. Então, esses hormônios são estimulantes para determinadas partes do corpo. Mas, quando esses hormônios agem, por exemplo, em outros órgãos, eles podem ter uma ação de ação diferenciada. Podem diminuir a contração intestinal e vesical. Então percebam que na maior parte ele é estimulante para determinados órgãos e na menor parte ele é inibidor, ele diminui a ação. Isso está diretamente ligado ao funcionamento do nosso sistema simpático, né? Nosso sistema simpático ele tem uma influência direta dessas catecolaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina. Então esse é o hormônio importante produzido pela glândula suprarrenal na sua região específica, que é a medula suprarrenal. E aí nós terminamos essa videoaula de hoje. Mais um complemento da nossa aula na sala de aula, mais um complemento das nossas atividades, ou seja, que o aluno possa utilizar essas aulas para complementar as aulas que a gente dá na sala de aula. E eu vou deixar aqui para vocês a bibliografia, tá aí a bibliografia, que é também fundamental. A bibliografia ela é uma fonte de consulta, a principal fonte de consulta para a gente, né? Esses livros eles detalham muito mais do que nós falamos aqui, é uma aula geral, essa videoaula. Então a bibliografia fica aí, deixo um tempo para vocês, para que exista uma consulta desse material para complementar a nossa videoaula. Até a próxima aula. Nossa próxima aula sobre o sistema endócrino, eu vou falar sobre os hormônios gonadotróficos, né? Hormônios importantes. Um abraço.